Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à Rede Segundo Advento. Estamos aqui hoje num cenário modificado, porque em Aracaju está chovendo muito, então a gente procurou uma área coberta. Vocês não dá para ver aqui no vídeo, mas estamos bem abrigados. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que há 2 semanas atrás gerou uma repercussão grande no nosso país, que é o tema aborto. Uma menina de 11 anos, ela procurou a justiça, a mãe dela no caso, para abortar. E nós queremos saber e até conversar com vocês se isso vai ser legalizado no país, como em outros países como a Argentina, Estados Unidos, já são legalizados, e a gente vai querer saber hoje se o Brasil aceitará esse tema, né? Estamos aqui hoje com o Dr. Emanuel, nosso apresentador, e eu sou Eduardo, comentarista. Sejam todos bem-vindos à Rede Segundo Advento. Olha, é um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez, né? E o que é que a gente pede a você? Você não é inscrito? Vá lá, se inscreva, né? E ative o sininho para também você receber as mensagens. E nós estamos assim felizes que o número de inscritos está aumentando, visualizações também. E isso é motivo de alegria para a honra e glória do nosso Deus. Que é aqui o que nós fazemos para a honra e glória de Deus. E esse assunto sobre a questão do aborto, vamos citar a criança de 11 anos, mas assim, olha, o aborto também será abortado em qualquer instância, de qualquer idade, e vamos saber aqui o que é que Deus pensa sobre isso, né? O que é que Deus acha? Ele deixou a sua palavra para que a gente tivesse uma orientação da vontade divina, não é isso? Mas eu vou ler aqui o texto, tá bom? E nós não queríamos passar batido em nada para que isso seja realmente esmiuçado por nós e por você, porque você pode deixar logo embaixo aí os comentários, deixando comentário lá, tal, a tempo nós responderemos, né? Mas assim, seria de grande valia para a gente nós vermos a sua opinião, tá bom? Seja ela qual for. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos destrinchar esse assunto aqui hoje, e a sua opinião, seu comentário para nós é muito importante, tá bom? Então você deixa lá seu comentário e nós a tempo responderemos, ok? Vamos lá. Lendo aqui para vocês. Há exatamente 2 semanas atrás, o canal Intercept publicou um fato onde eles denunciavam uma juíza e uma promotora, supostamente tentando convencer uma criança de 11 anos de idade manter uma criança em sua barriga, ou seja, manter essa gravidez, né? A criança de 11 anos manter uma gravidez, né? E aí o que é que diz aqui? Por mais algumas semanas, né? Então eles pediram para que isso perdurasse por mais uma semana para não abortar. Porém, segundo o canal, ela tinha sido vítima de estupro. Veja bem. E aí vai surgir os comentários, né? Vítima de estupro, pode abortar? Vamos lá. O canal revelou imagens em vídeos da audiência ao qual a juíza conversa com a criança que não estava sabendo responder às questões levantadas. Uma criança de 11 anos, né, gente? O Intercept coloca ainda que foi um homem que a estuprou. Isso gerou uma revolta, mas uma revolta assim, coletiva na sociedade. Primeiro, com uma juíza. Como uma juíza seria capaz de induzir uma criança de 11 anos, inocente ainda, que foi estuprada por um homem, a ter aquele filho? Ou ainda, mais tarde, o nome para ela, né? Por que estuprou? A pergunta aqui, né? Nesse vídeo, vamos falar sobre o aborto e como os canais, o canal, no caso do Intercept em questão, podem manipular a percepção do debate público. A pergunta e a nossa pergunta para hoje é: o aborto deve ser algo legalizado pelos brasileiros? Que é a pergunta que agora a gente se estende
e eu passo aqui para o meu irmão evangelista Eduardo para o comentário. Então veja só, quando eu vi isso pela primeira vez, eu, como cristão, eu fiquei indignado, né? Como é que uma juíza, ela pede para uma criança de 11 anos manter uma gravidez onde ela foi estuprada supostamente por um homem, que o Intercept ele não deu as devidas explicações sobre o fato, né? Ele colocou lá que um homem estuprou essa criança, né? E conseguiu aí gravações dessa juíza ali interrogando a menina, e você via que a menina ela não conseguia dizer nada, ela não sabia nem o que era uma interrupção, ela não sabia nada. Então a criança de apenas 11 anos submetida a tudo isso. Então, quando a gente assistiu aquilo, realmente impactou, né? E a gente sabe que no Brasil, como a gente vai falar daqui a pouco, só existe 3 tipos de chances de abortar legalmente. E a gente vai explicar isso mais para frente. Mas antes eu queria voltar aqui e falar que os fatos não foram bem assim como o Intercept colocou, né? Hoje sabemos que, na verdade, essa menina convivia com seu padrasto. Esse padrasto tem um filho dele, que tinha 13 anos, e aí então eles mantiveram essas relações. Não sabemos até hoje se foi consentido ou não, mas mesmo assim, consentido para uma criança de apenas 11 anos, isso é considerado violência sexual. Até aí concordamos. O que mais implica nessa situação toda é que a mãe agora procura a justiça para realizar o aborto. Então ela disse que com o aborto ela se sentiria mais aliviada. Então prontamente levou para os médicos, descobriu que ela já estava na 20ª semana de gestação. E o que ocorre? Quando descobre isso, aí a juíza vê que não tinha como fazer esse aborto, porque os médicos, a princípio, disseram que ela não correria risco. Então a juíza resguardou essa criança, colocou ela em um abrigo para que a mãe não fizesse nenhum tipo de procedimento ilegal, né? E manteve essa criança. Então aí tiveram as audiências e a juíza foi lá e conversou com essa criança, né? Então aí o Intercept conseguiu essas filmagens. Também não sei como, que quando se trata de criança, nós sabemos que nossa legislação protege, né? Então é um caso absurdo, um caso que muda totalmente o debate político no nosso país. E a questão é, nós cristãos devemos concordar com o aborto? Então é isso hoje que vamos tentar conversar aqui com vocês e explicar um pouco o que esses canais estão fazendo aqui no nosso país. Correto, meu irmão, correto. E agora, para que a gente também entenda melhor o contexto, né? Já façamos aqui o texto, vamos entender agora o contexto dessa história. Iremos comentar aqui, e eu vou ter que ler para vocês, porque eu não quero deixar falha, nem esquecer de nada, sobre a questão do canal Intercept. Nós vamos conhecer que canal é esse. A gente pode estar falando aqui para pessoas que não conhecem esse canal, qual o fundamento dele, né, qual a regra, né, que ele exerce, entendeu? E qual o caminho, e várias coisas. Eu vou ler aqui para vocês e gostaria que você prestasse atenção um pouquinho aí, vocês, por favor, tá bom? Aí então eu começo dizendo aqui o seguinte, olha. Em nosso país, só existem 3 formas legais de interromper uma gravidez. Não é isso? Vamos lá. Primeira, quando representa risco para mãe. Quando a criança não possui o cérebro, né? Há uma má formação, a criança, o feto não, por alguma anomalia, ele não formou o cérebro. E quando há casos de estupro. Então a lei do país, nossa lei do país, nosso país, a lei brasileira, permite nessas 3 questões a questão do aborto, né? Eu continuo aqui dizendo o seguinte. Sobre a outra criança que nós comentamos acima, envolvida no caso em que ela seria submetida ao Código Penal, apenas receberá medidas socioeducativas. O que até agora não sabemos é que circunstâncias esses 2 jovens eram mantidos e como todo esse episódio se deu para que essa criança viesse a engravidar, né? A gente vê, foi uma questão realmente de estupro, tal, né? Então há algumas ramificações direcionando um para um lado e outra para outro. Voltando aqui à leitura.
voltando ao Intercept, esse site que é que é de um jornalista americano que por muito tempo vem atuando aqui em nosso país e tem, né, um viés progressista, ou seja, existe aí uma linha política, né, junto com esse jornalista. Pois o seu dono é o Klein. Klein é o dono do canal Intercept. E quem é o Klein? Klein, ele é marido não, né? Vamos dizer, eles vivem, tem uma união homoafetiva com o David Miranda, que atualmente é deputado, né, federal pelo PDT. E ele também é ex-partidário do PSOL. E a gente sabe, né, essas questões partidárias, o que é que o pessoal faz, qual é a linha, né, que ele exerce em termos políticos, né, em termos sexuais, em termos sociais. Então não precisa tecer comentário sobre isso. O mesmo assumiu a suplência quando o Jean Willis, lembra do Jean Willis? Ele está morando agora lá pro lado do Portugal, né? Decidiu renunciar ao seu mandato. E o que aconteceu? Eles, né, o par, as pessoas eles viviam junto nessa relação homoafetiva, é conhecido porque há matérias para os jornais como o The Guardian, a CNN. Os dois são investigados por motivação financeira atípica de 1,3 milhões em depósitos. Ou seja, eles têm esse canal, né? Tem essa ramificação toda meio que complexa, vamos dizer assim, e tem toda essa grana ao favor deles. O que é que você acha disso, Eduardo? O que eu penso é o seguinte, né? Esse Intercept ele tem mudado o debate público, trazendo de uma forma como eles mesmos declaram que os brasileiros fazem, que é o fake news, né? Eles trazem uma meia-verdade. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar que o aborto tem que ser legal, Sim. tem que ser legalizado, né? Mas como o nosso país é 90% dos cristãos, nós não vamos aceitar. Né? A própria Bíblia fala que Deus ele ama todos os seres humanos, independente daqueles que estão no ventre ou aqueles que já nasceram. Lá na Argentina nós tivemos uma história recente onde uma feminista ali que estava no front, né? Ela lutou pelo aborto legal. Quando conseguiu esse aborto legal, ela mesma foi numa clínica fazer esse aborto e acabou morrendo. Então são esses exemplos que a vida nos traz, né? É o efeito e causa, ou causa e efeito, perdão. Nós temos aí pessoas hoje pedindo para ter um aborto legal no nosso país, como o ex-presidente Lula. Ele disse que isso vai ser tratado como motivo de saúde pública. E nós sabemos que não é, gente. Se você for na Coreia, por exemplo, lá eles não dão camisinha em postos de saúde. Uma camisinha hoje lá na Coreia, ela custa mais ou menos $15. Ou seja, eles ficam abismados quando sabem que no Brasil distribui de graça. Então existem modos de você prevenir uma gravidez, doenças, de uma forma segura e legal. Né? Porque você vai esperar engravidar para poder tirar a vida de um inocente. Então isso é um absurdo. É um completo absurdo. E outra, se seguimos a mensagem bíblica, nós sabemos que o maior fato hoje de segurança de você ter um relacionamento sem doenças é justamente casando. Não tem outro jeito. Então, quando você parte aí, existem várias políticas hoje, tanto de saúde pública para você evitar uma gravidez, ou até mesmo se você for um cristão, você saber que o casamento é um presente de Deus e os filhos é herança de Deus, como diz lá em Salmos. Então a Bíblia fala em Êxodo 20, verso 13, não matarás. Ou seja, a vida pertence ao nosso Criador. E é para Ele que nós damos hoje dedicamos hoje nossa vida para Ele. Então, isso nos remonta que temos um dever moral. Esse dever moral nós explicamos semana passada no outro vídeo,
que era justamente que todo cristão e todo ser humano tem um valor moral, ético e moral, que é preservar a vida. E por isso nós deixamos aqui com vocês, né? Outras passagens podem ser citadas contra o aborto e como cristão devemos nunca colaborar com essas leis abortistas. Então, mediante todos esses comentários, amigos e irmãos, nós vamos finalizar agora. Mas essa parte final, eu gostaria de iniciar essa parte final, não é redundância não, né? Com o texto bíblico que está lá em Jeremias, capítulo 1, o verso 5. Você vai ver aí na sua tela, tá bom? Eu leio para você. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, antes de nós sermos fecundados, vamos dizer assim, no útero da nossa mãe, Deus nos escolheu. O nascimento de uma pessoa já está lá no coração de Deus, vamos dizer assim. Então, o ato sexual, aí vem a germinação, todo aquele processo, né, da fecundação, então já é uma vida. Já é uma vida. E um dos mandamentos que Deus diz, não matarás. Não matarás. O aborto, ele não é uma coisa legal aos olhos de Deus, tá bom? Mas eu continuo aqui para finalizar o texto. Nosso Criador nos conhece muito antes de nascer. Infidetício é o culto antigo, não existe nada de novo. Antes os filhos eram mortos em cultos a Baal. As pessoas pegaram as criancinhas e ofereciam a Baal, que não é de Deus, não é coisa de Deus. Baal é coisa de demônios, entendeu? Então, desde a antiguidade que isso já ocorria, será que o aborto não seria você oferecer a sua criancinha ainda nativida a Baal? E hoje são executados por causa progressista que deixou de dar ouvidos a Deus. Por uma causa política, as pessoas estão tomando uma tendência ao aborto. E satisfazer seus próprios desejos. Eu tenho um apelo a você. Olhe, você que está nos assistindo, pense direitinho. Você pode estar passando por um problema idêntico a esse. Se você não tem a condição de criar o filho, né? Existem entidades que criam. E se você rogar a Deus, Deus lhe ajudará para que o seu filhinho, a sua filhinha, ela tenha vida, que ela tenha esse direito, como você teve um dia. Não é isso? Então vamos lá. Se você conhece alguém que pensa diferente, após ver esse vídeo, tente induzi-lo, tente convencê-lo, tente levar a essa pessoa o que é que diz ou assim diz o Senhor. Tá bom? Esperamos ter contribuído com você nessa luta contra o aborto, nessa luta pela vida, né? Nessa luta de não política às coisas divinas. Tá bom? Um forte abraço. E agora nós iremos finalizar com a oração. E a oração que a gente sempre faz aqui com vocês é aquela de Moisés, lembra lá de Números, capítulo 26? Vamos orar? A gente fecha os olhos e curva as fontes um pouquinho em honra ao nosso Deus. Levantamos nossas mãos e proferimos: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.